Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo! Nesse vídeo nós vamos falar sobre o chá de sene, um chá muito conhecido pelas suas propriedades laxativas. Você já tomou ele alguma vez? Sabe quais os cuidados que você precisa ter ao tomar esse chá? Então fica comigo aqui nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e tirar as suas dúvidas. Mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever aqui no canal. Não deixe de apertar o botãozinho aqui embaixo, é super rápido e eu tenho certeza que você vai gostar muito dos vídeos que a gente tem por aqui. Como eu comentei ali no começo, o chá de sene ele é muito conhecido pelas suas propriedades laxativas. Então, pessoas que têm o problema de constipação, também conhecida como prisão de ventre, acabam utilizando o chá de sene. E o que ele vai fazer então? Ele vai acelerar os movimentos peristálticos que tem no intestino, que são aqueles movimentos que o próprio intestino faz para que as fezes vão se movimentando e a gente consiga então ter a evacuação. E como a gente conhece, né? Então a gente faz esse chá. Geralmente a gente vai utilizar as folhas secas, mas também é possível a gente utilizar as folhas frescas. E como que o sene ele é capaz então de mexer com os movimentos peristálticos do intestino? Isso vai se dar por conta da irritabilidade que esse chá vai causar lá no nosso intestino. E pelo intestino estar mais irritado, ele vai ter esses movimentos mais frequentes e vai fazer com que as fezes saiam com uma facilidade maior do nosso intestino. Além de que, por essa irritação que vai ter nesse órgão, o nosso corpo ele vai puxar mais água ali para dentro, né, do lúmen intestinal que a gente chama. Então vai deixar essas fezes mais pastosas, às vezes até numa consistência um pouco mais diarreica, e aí sim a gente vai ter essa evacuação mais facilitada. Porém, é aqui que a gente precisa ter um cuidado. Como eu falei, ele vai causar uma certa irritabilidade na mucosa do nosso intestino, o que acaba não sendo tão legal assim, né? E por ser algo natural, muitas pessoas acabam utilizando o chá de sene de uma forma indiscriminada, todos os dias, o dia inteiro, e vai causando essa irritabilidade ali no nosso intestino. E de forma ideal, o sene ele só deveria ser utilizado por uma indicação clínica. Então, né, quando você passa por um profissional que entende o seu caso, vê como é que tá realmente toda a sua rotina, para daí sim fazer a indicação desse chazinho de sene. E para ele começar a fazer efeito lá no nosso corpo, então você vai tomar esse chá, vai entre 6 e 8 horas para você começar a sentir esse efeito, né, que ele vai causar lá no intestino de irritabilidade, para aí sim a gente conseguir ter a evacuação. E algo que talvez seja muito importante você saber, quanto mais verde estiver a folha de sene, mais forte vai ser o efeito que a gente vai ter no nosso corpo. Inclusive, quando você toma esse chá, você já sente um sabor mais amargo. Então, caso você tenha indicação para tomar o chá de sene e queira mascarar um pouquinho desse sabor amargo que ele tem, você pode misturar com alguns outros ingredientes, como o gengibre ou a canela, que vão ter um sabor um pouquinho mais forte e vão acabar tirando um pouquinho esse sabor amargo que tem nesse chá. E como eu comentei, o chá de sene ele só deveria ser tomado em caso de indicação clínica. Se você toma isso de uma forma muito recorrente, provavelmente você vai ter diversos sintomas, diversos efeitos colaterais que esse chá pode trazer, como é o caso de cólicas intestinais, né, de ter aquele abdômen estufado, a sensação de que você está sempre com gases e ter dores realmente que incomodam ali na região abdominal. E em casos mais intensos, até mesmo a pessoa pode chegar a apresentar náuseas, vômitos e uma má absorção dos nutrientes. Lembrando que esse chá vai irritar a mucosa do nosso intestino. Então, se você está tomando isso de uma forma muito frequente, o bolo fecal, né, todo esse alimento que você consumiu não vai estar passando pelo tempo suficiente ali no intestino para que a gente consiga absorver todos os nutrientes, vitaminas e minerais necessários para a nossa saúde. Então, essa má absorção e deficiência de nutrientes pode acontecer. E para além da constipação e da prisão de ventre, tem muitas pessoas que acabam utilizando o chá de sene com o objetivo de emagrecimento. Então já venho te contar que esse chá não tem nada comprovado de que ele realmente vai funcionar para o seu processo de emagrecimento. Ele não tem nenhuma propriedade que vai otimizar a queima de gordura pelo nosso organismo. O que pode acontecer, que você vai ver a balança mexendo, é que você vai ter as suas evacuações aumentadas e, consequentemente, você vai também perder bastante líquido. Lembrando que esse chá vai ajudar a puxar mais água para o lúmen intestinal e talvez você tenha até mesmo a evacuação diarreica. Então acaba sendo uma
uma perda de peso não muito saudável, porque só vai ser ali na balança, você não vai estar efetivamente perdendo gordura. E outra coisa que pode acontecer desse uso muito frequente do chá de sene são alterações lá na sua microbiota intestinal. A gente sabe que tem algumas espécies de bactérias que moram lá no nosso intestino e que colaboram para a nossa saúde, que são super importantes para ela. Se a gente começa a ter um desequilíbrio nessa microbiota, a gente começa a ter muito mais bactérias patogênicas, que a gente fala, que podem trazer prejuízos ali para o ambiente intestinal e claro que vai acarretar em toda a nossa saúde ali, né? Vai acabar impactando. Hoje em dia a gente já tem diversos estudos mostrando a importância da nossa microbiota para a nossa saúde, para o nosso humor, para a nossa imunidade, até mesmo para o funcionamento do nosso intestino. Então, na maioria das vezes, o que você precisa fazer é cuidar com muito amor e carinho do seu intestino e não tomar o chá de sene, por exemplo, de uma forma muito frequente, porque aí a gente vai ter o efeito contrário, né? Você vai estar matando essas bactérias que são tão benéficas para a nossa saúde e que acarretam em tantas outras coisas que às vezes a gente nem tem ideia. E como que a gente vai então cuidar desse nosso intestino para ter um intestino saudável, né? E claro, para ter uma saúde melhor? A gente precisa ter um consumo adequado de fibras, tanto fibras insolúveis quanto fibras solúveis. E da onde que a gente vai encontrar essas fibras? Principalmente nas hortaliças, né? Legumes, vegetais, frutas, em bastante quantidade, tem bastante fibras, nos cereais integrais, na aveia, na chia, na linhaça. São coisas que a gente pode trazer para nossa rotina que são riquíssimas em fibras. E de nada adianta a gente trazer fibras se a gente não consome bastante água. A gente precisa de água para manter esse bolo fecal umedecido, né? Para que ele consiga passar pelo intestino com uma facilidade maior. O consumo de alimentos probióticos também é super importante. Como eu te falei, a nossa microbiota intestinal vai ditar muita coisa da nossa saúde, do nosso humor, da nossa imunidade. Então a gente consumir alimentos que sejam mais probióticos vai estar mantendo essa nossa microbiota saudável e fazendo esse intestino funcionar de uma forma mais saudável também. Os principais alimentos que a gente encontra, né, esses probióticos, são os iogurtes, principalmente aqueles que são naturais. E se você tiver acesso ao kefir, é ainda melhor. A gente tem um vídeo aqui no canal falando somente sobre o kefir, então eu vou deixar o link para você acessar depois. E outra coisa que é bastante importante para manter esse intestino funcionante e saudável é você se movimentar. Esses movimentos peristálticos, né, que o intestino ele faz, ele é muito influenciado pela nossa movimentação do corpo também. Então, não que você precise necessariamente fazer uma atividade física, mas procurar se movimentar mais ao longo do dia. Então, será que você pode trocar o elevador por uma escada? Será que você pode descer do metrô ou do ônibus um ponto antes para você andar mais um pouquinho? Sair com o seu pet pela quadra? Então, estão aí várias sugestões para você se movimentar um pouquinho mais. No nosso dia a dia, a gente está cada vez mais sentado, né? Sempre trabalhando na frente do computador, do celular. Então, vamos tentar achar outras formas de se movimentar. E claro que é sempre bom reforçar. O chá de sene ele está contraindicado para pessoas que estão gestantes, para lactantes, para crianças e pessoas que tenham alguma doença intestinal já diagnosticada, como é o caso da doença de Crohn ou até mesmo da síndrome do intestino irritável. E como esse chá ele vai atuar lá no nosso intestino, vai aumentar essas contrações, né? Esses movimentos peristálticos, ele pode também induzir a uma contração maior do útero. Então é por isso, principalmente, que está contraindicado para gestante, mas em mulheres, né? Se você utilizar de uma forma muito frequente e regular, podem perceber também um aumento do fluxo menstrual devido a essa propriedade de contrair também mais o útero. E talvez você já utilize esse chá de uma forma frequente e regular e você chegue para mim e fale: Esther, o meu intestino não funciona se eu não tomo esse chá. Bom, no seu caso eu indico que você vá retirando esse chá da sua rotina gradativamente e também pode ir diluindo esse chá com um pouquinho de água. Então, se hoje você toma, por exemplo, 2 xícaras, você primeiro reduz para 1,5 xícaras, depois para 1 xícara, meia xícara e você pode ir diluindo o chazinho com um pouquinho de água para aos poucos reduzir essa quantidade e fazer o seu intestino entender de novo, né, funcionar sozinho, funcionar normalmente. Lembre-se de corrigir todas essas questões que a gente foi falando de fibra, de consumo de água, de se movimentar e de consumir probióticos também. Isso é essencial para você ter um intestino saudável sem depender de um chá que ele, né, a principal
principal atuação dele é irritando a mucosa, que não é o mais indicado que a gente faça. Agora me conta aqui nos comentários, você tem alguma forma de fazer o seu intestino funcionar consumindo algum alimento diferente? Coloca aqui pra mim nos comentários, eu vou adorar saber um pouquinho mais de você. E também não deixe de curtir esse vídeo se eu te ajudei de alguma forma. Eu espero você nos próximos então. Tchau, tchau!